Você já acordou com os pés gelados mesmo no calor? Já sentiu aquela sensação de formigamento nas pernas depois de ficar sentado por um tempo? Ou notou que suas mãos ficam roxas com facilidade, como se o sangue simplesmente se recusasse a chegar até lá? Se alguma dessas situações soa familiar, eu preciso que você preste atenção no que vou te dizer agora, porque o seu corpo está tentando te avisar de algo muito sério. A má circulação sanguínea afeta mais de 30 milhões de brasileiros, e a maioria deles nem sabe que tem o problema. E o mais preocupante? Boa parte dessas pessoas ignora os sinais porque acha que é coisa da idade ou simples cansaço. Mas não é. A circulação deficiente está diretamente ligada a infartos, derrames, amputações e até a morte prematura. Não estou dizendo isso para assustar você, estou dizendo porque você merece saber a verdade. A boa notícia é que existe uma saída, e ela não passa por remédios caros, cirurgias ou academias de alto custo. Neste vídeo, eu vou te mostrar 3 exercícios práticos, simples e cientificamente comprovados que qualquer pessoa pode fazer em casa, independentemente da idade ou condicionamento físico. Antes disso, vou te explicar por que esse problema é mais grave do que parece, quais são os sinais que o seu corpo já está te mandando e o que no seu dia a dia está destruindo a sua circulação sem você perceber. Então, se você quer proteger sua saúde, ter mais energia e evitar complicações sérias no futuro, fica comigo até o final. E se você conhece alguém que vive reclamando de pernas pesadas, varizes ou cansaço constante, compartilha esse vídeo agora. Pode ser que você esteja salvando uma vida. Por que a má circulação é mais perigosa do que você imagina? Vamos começar pelo começo. O sistema circulatório é literalmente a estrada da vida dentro do seu corpo. São mais de 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares, que transportam oxigênio, nutrientes, hormônios e células de defesa para cada canto do organismo. Quando esse sistema funciona bem, você tem energia, clareza mental, pele saudável e órgãos trabalhando em harmonia. Quando ele falha, tudo desmorona, de forma silenciosa e gradual. O problema é que a má circulação não aparece do dia para a noite com um alarme tocando. Ela age devagar, como uma infiltração nas paredes de uma casa. Você não vê o estrago até que já está avançado. E quando os sintomas finalmente aparecem de forma evidente, o corpo já está em um estágio de comprometimento que exige atenção médica imediata. Mas por que ela é tão perigosa? Vou te explicar de forma bem direta. Quando o sangue não circula adequadamente, as células dos seus tecidos começam a receber menos oxigênio do que precisam. Isso se chama hipóxia tecidual e é tão sério quanto parece. O coração sobrecarregado passa a trabalhar mais para tentar compensar o fluxo insuficiente, o que eleva a pressão arterial e aumenta o risco de infarto. Só no Brasil, as doenças cardiovasculares matam cerca de 400 mil pessoas por ano. 400 mil famílias destruídas. E a circulação deficiente está no centro de boa parte dessas mortes. Além do coração, os rins também sofrem. A função renal depende diretamente de um fluxo sanguíneo constante e eficiente. Quando esse fluxo cai, os rins começam a filtrar o sangue com menos eficiência, acumulando toxinas no organismo. Com o tempo, isso pode evoluir para insuficiência renal crônica. O cérebro, por sua vez, é um dos órgãos mais sensíveis à falta de oxigênio. 5 minutos sem irrigação adequada já causam danos neurológicos irreversíveis. É por isso que o AVC, o acidente vascular cerebral, é tão devastador. E muitas vezes, a má circulação é o terreno fértil onde ele se desenvolve. E as pernas? As pernas são talvez a parte do corpo que mais sofre visivelmente com a circulação ruim. As veias têm a tarefa difícil de devolver o sangue ao coração contra a gravidade. Quando as válvulas dessas veias enfraquecem, ou quando o sangue se torna mais viscoso, ele começa a se acumular nos membros inferiores. Isso origina as varizes, o inchaço crônico e, nos casos mais graves, as úlceras venosas, feridas abertas nas pernas que demoram meses para cicatrizar e que podem, em casos extremos, levar à amputação.
O que quero que você entenda é o seguinte: a má circulação não é um inconveniente estético nem uma queixa menor. É um problema sistêmico que, se ignorado, cobra um preço altíssimo. Mas assim como ela se instala aos poucos, ela também pode ser revertida, com os estímulos certos, as escolhas certas e os movimentos certos. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Os sinais que seu corpo dá quando o sangue não circula bem. Seu corpo é extraordinariamente inteligente. Muito antes de uma doença se instalar de vez, ele começa a enviar sinais. Pequenos avisos que, na correria do dia a dia, a gente tende a ignorar ou atribuir ao cansaço, à idade ou ao estresse. O problema é que esses sinais raramente aparecem de forma dramática. Eles surgem de mansinho, quase que pedindo desculpas por incomodar. E é exatamente por isso que são tão perigosos, porque a gente se acostuma com eles. Vamos falar sobre o mais clássico de todos: o formigamento. Aquela sensação de agulhadas nos pés, nas mãos ou nas pernas, especialmente depois de ficar numa mesma posição por um tempo. Muita gente ri disso e diz que o pé dormiu. Mas quando isso acontece com frequência, sem uma causa mecânica óbvia, é o sistema nervoso periférico gritando que está sendo mal irrigado. Os nervos precisam de oxigênio para funcionar. Sem ele, eles disparam sinais elétricos desordenados. E é isso que você sente como formigamento. Outro sinal que passa despercebido é o cansaço nas pernas desproporcional ao esforço. Você subiu um lance de escadas e as pernas já pesam como chumbo? Caminhou 3 quarteirões e sente que andou quilômetros? Isso tem nome. É a claudicação intermitente, um sinal clássico de que as artérias das pernas estão com fluxo reduzido e os músculos não estão recebendo oxigênio suficiente durante o esforço. É o seu corpo pedindo socorro de forma educada, antes de pedir de forma urgente. As mãos e os pés frios também entram nessa lista, e com destaque. Quando a circulação está comprometida, o organismo adota uma estratégia de sobrevivência. Prioriza os órgãos vitais, como coração, pulmões e cérebro, reduzindo o fluxo para as extremidades. Por isso as mãos e os pés ficam frios mesmo em dias quentes ou em ambientes aquecidos. Em alguns casos, os dedos chegam a ficar azulados ou arroxeados, o que indica que a quantidade de oxigênio naquele tecido caiu de forma preocupante. Varizes e inchaço nas pernas são outros sinais que merecem atenção redobrada. As varizes não são apenas um problema estético, como tantas pessoas pensam. Elas representam veias dilatadas e com válvulas enfraquecidas, incapazes de devolver o sangue ao coração com eficiência. O sangue estagnado nas pernas causa inchaço, sensação de peso, dor latejante e calor local. Com o tempo, a pele ao redor começa a mudar de cor, ficando mais escura e endurecida. Um sinal de que os tecidos estão sendo cronicamente privados de nutrição adequada. A cicatrização lenta também é um alerta poderoso. Se você se machuca e a ferida demora muito mais do que o normal para fechar, pode ser que a circulação local esteja comprometida. Sem um bom fluxo sanguíneo, as células responsáveis pela reparação tecidual simplesmente não chegam ao local com velocidade suficiente. Isso é especialmente crítico para pessoas com diabetes, pois a combinação de circulação deficiente e glicose elevada cria o cenário perfeito para infecções graves e, nos piores casos, amputações. E tem um sinal que quase ninguém associa à circulação: a queda de cabelo e as unhas fracas e de crescimento lento. O couro cabeludo e as unhas são extremidades do corpo que dependem de um bom aporte sanguíneo para receber os nutrientes necessários ao crescimento celular. Quando a circulação falha, esses tecidos são os primeiros a sentir a escassez, antes mesmo que os órgãos internos deem sinais claros de problema. Se você se identificou com 2 ou mais desses sinais, não entre em pânico, mas também não ignore. O reconhecimento precoce é o que separa uma intervenção simples de uma complicação grave. E a melhor intervenção que existe, antes de qualquer remédio, é o movimento. É o que você vai descobrir nos próximos capítulos. O que está sabotando a sua circulação sem você perceber. Agora que você já sabe o que a má circulação pode causar e como o corpo avisa quando algo está errado,
Chegou a hora de falar sobre algo que a maioria das pessoas nunca para pensar. Os hábitos do dia a dia que estão, silenciosamente, destruindo a sua circulação. E o mais chocante é que muitos desses hábitos são considerados normais, aceitáveis, até inevitáveis na vida moderna. Mas normal não significa saudável. Vamos começar pelo vilão número 1, o sedentarismo. O corpo humano foi projetado para se mover. Durante milhares de anos, nossos ancestrais caminhavam, corriam, agachavam, carregavam peso. O sistema circulatório foi moldado para funcionar em conjunto com o movimento muscular. Quando você contrai um músculo, ele age como uma pequena bomba auxiliar, ajudando as veias a empurrar o sangue de volta ao coração. Quando você para de se mover, essa bomba para. O sangue começa a se acumular nas extremidades, as veias perdem tônus e a circulação degrada progressivamente. Ficar sentado por mais de 6 horas por dia já é suficiente para aumentar em até 40% o risco de desenvolver trombose venosa profunda, um coágulo que pode se deslocar e causar embolia pulmonar. Uma emergência médica com alto índice de mortalidade. Logo em seguida vem a alimentação inflamatória. Dietas ricas em gorduras saturadas, açúcar refinado, sódio em excesso e alimentos ultraprocessados criam um ambiente interno extremamente hostil para os vasos sanguíneos. O açúcar em excesso danifica diretamente o endotélio, que é a camada interna dos vasos sanguíneos responsável por regular o fluxo. O sódio eleva a pressão arterial, forçando o coração a trabalhar além do limite e enrijecendo as artérias com o tempo. As gorduras saturadas e trans contribuem para o acúmulo de placas de gordura nas paredes das artérias, um processo chamado aterosclerose, que vai estreitando progressivamente os canais por onde o sangue precisa passar. É como entupir canos de água com gordura. Em algum momento, o fluxo cessa completamente. O tabagismo merece um parágrafo próprio porque seus efeitos sobre a circulação são devastadores e imediatos. A nicotina provoca vasoconstrição, ou seja, contração dos vasos sanguíneos, reduzindo drasticamente o diâmetro por onde o sangue passa. O monóxido de carbono presente na fumaça do cigarro se liga à hemoglobina no lugar do oxigênio, tornando o sangue literalmente menos capaz de transportar o elemento mais vital da vida. Fumantes têm risco até 3 vezes maior de desenvolver doença arterial periférica. E não pense que o fumante passivo está livre. A exposição contínua à fumaça alheia também compromete a saúde vascular de forma significativa. A desidratação crônica é outro sabotador subestimado. O sangue é composto por cerca de 55% de plasma, que é basicamente água. Quando você não bebe líquido suficiente, o sangue fica mais espesso, mais viscoso, e o coração precisa de muito mais esforço para bombeá-lo pelo corpo. A circulação nas extremidades diminui, a pressão sobe e o risco de formação de coágulos aumenta. A maioria dos brasileiros adultos vive em estado de desidratação leve crônica sem nem perceber, porque a sede muitas vezes só aparece quando o corpo já está com déficit hídrico relevante. O estresse crônico fecha essa lista com chave de ouro. Quando você vive sob tensão constante, o organismo mantém níveis elevados de cortisol e adrenalina na corrente sanguínea. Esses hormônios causam vasoconstrição, elevam a pressão arterial e promovem um estado inflamatório sistêmico que agride os vasos sanguíneos de dentro para fora. O estresse não gerenciado é um dos fatores de risco mais subestimados para doenças cardiovasculares e está presente na vida de uma parcela enorme da população brasileira. Identificar esses sabotadores é o primeiro passo. O segundo, e mais poderoso, é agir. E é exatamente aqui que os 3 exercícios práticos entram em cena. Prepare-se, porque o que você vai ver a seguir pode transformar a sua saúde de forma real e duradoura. Exercício 1. O movimento simples que ativa a circulação em minutos. Chegamos ao coração deste vídeo. E o primeiro exercício que eu quero te apresentar é um dos mais subestimados da medicina preventiva. Ele não exige equipamento, não exige academia
Não exige que você esteja em boa forma física. Você pode fazer de pijama, descalço no seu quarto agora mesmo. Estou falando da elevação dos calcanhares, também conhecida como exercício da panturrilha ou calf raise. E os efeitos que ele provoca na sua circulação são impressionantes. Vamos entender primeiro por que esse movimento é tão poderoso. As panturrilhas não são apenas músculos que te ajudam a subir escadas. Elas são chamadas pelos cardiologistas de segundo coração. Isso não é exagero. Quando você contrai as panturrilhas, elas comprimem as veias profundas das pernas, criando uma pressão que empurra o sangue acumulado nos membros inferiores de volta para cima, em direção ao coração. Sem esse mecanismo funcionando, o sangue tende a se acumular nas pernas, causando inchaço, peso, varizes e, nos casos mais graves, trombose. O problema é que a vida moderna desativou esse mecanismo. Passamos horas sentados com as pernas paradas, e as panturrilhas ficam completamente inativas. O sangue fica estagnado, mas bastam alguns minutos de ativação das panturrilhas para reverter isso de forma imediata e mensurável. Veja como fazer corretamente. Fique em pé, com os pés paralelos na largura dos quadris. Se precisar de apoio para equilíbrio, segure levemente o encosto de uma cadeira ou a parede. Mas tente não se apoiar com força, pois o equilíbrio também faz parte do exercício. Lentamente eleve os calcanhares do chão, ficando na ponta dos pés. Suba até onde conseguir com conforto, contraindo bem as panturrilhas no ponto mais alto. Segure por 2 segundos nessa posição. Depois, desça de forma controlada, sem deixar o calcanhar bater no chão. Esse movimento de descida controlada é tão importante quanto a subida, porque é ali que o músculo trabalha de forma excêntrica, gerando ainda mais ativação vascular. Comece com 3 séries de 15 repetições, com 30 segundos de descanso entre cada série. Parece pouco? Não se engane. Estudos publicados no Journal of Applied Physiology demonstraram que esse exercício simples aumenta o fluxo sanguíneo nas pernas em até 250% durante a execução. E os efeitos positivos na circulação se mantêm por horas após o término. Para pessoas que ficam muito tempo sentadas no trabalho, recomenda-se fazer esse movimento a cada 50 minutos, mesmo que seja por apenas 2 minutos. O impacto cumulativo ao longo do dia é extraordinário. Existe uma variação ainda mais eficaz para quem já tem alguma familiaridade com o exercício. Em vez de realizar o movimento com os 2 pés ao mesmo tempo, alterne. Suba com um pé, enquanto o outro permanece no chão. Esse unilateral aumenta significativamente a intensidade da contração muscular e potencializa o efeito de bombeamento venoso. Com o tempo, você pode progredir para fazer o exercício em uma superfície levemente inclinada, com os dedos dos pés apoiados numa pequena elevação, o que aumenta a amplitude do movimento e recruta um volume maior de fibras musculares. Para quem tem dificuldade em ficar em pé por muito tempo, existe a versão sentada. Sentado na cadeira com a coluna ereta, apoie apenas a ponta dos pés no chão e eleve os calcanhares repetidamente. O efeito é menor do que na versão em pé, mas ainda assim significativo, especialmente para idosos, pessoas em recuperação ou quem passa longas horas numa cadeira de escritório. Uma dica que faz toda a diferença: faça esse exercício de manhã, logo após acordar. Durante a noite, o sangue tende a se acumular nas extremidades devido à imobilidade do sono. Ativar as panturrilhas nos primeiros minutos do dia é como dar a partida no motor circulatório do seu corpo. Você vai sentir a diferença na disposição e na leveza das pernas já nas primeiras semanas de prática consistente. Exercício 2. A técnica que desobstrui as veias das pernas e dos pés. Se o primeiro exercício foi o despertador da sua circulação, o segundo é o que vai trabalhar de forma mais profunda e específica nas veias das pernas e dos pés, a região do corpo que mais sofre com o acúmulo de sangue e com a pressão da gravidade ao longo do dia. Estou falando da elevação de pernas combinada com mobilização dos tornozelos, uma técnica utilizada em protocolos de reabilitação vascular em hospitais do mundo inteiro.
e que você pode aplicar no conforto da sua casa com resultados surpreendentes. Antes de explicar como fazer, preciso que você entenda o que acontece dentro das suas veias durante esse exercício, porque quando você compreende o mecanismo, a motivação para manter a prática aumenta muito. As veias das pernas possuem válvulas unidirecionais, pequenas estruturas em forma de bolso que se abrem para deixar o sangue subir e se fecham para impedir que ele desça de volta. Com o envelhecimento, com o sedentarismo e com o excesso de peso, essas válvulas perdem eficiência. O sangue começa a refluxar, acumula-se nas veias, dilata as paredes venosas e origina as varizes. A elevação das pernas usa a física a seu favor. Ao posicionar os membros inferiores acima do nível do coração, você inverte a equação da gravidade e facilita o retorno venoso de forma passiva e imediata. Veja como executar o exercício completo. Deite-se de costas num tapete ou na cama, em uma superfície firme e confortável. Eleve as duas pernas apoiando-as na parede, de forma que elas fiquem perpendiculares ao chão, formando um ângulo de aproximadamente 90 graus com o seu tronco. Se sentir desconforto na parte baixa das costas, coloque uma toalha enrolada sob o sacro para aliviar a pressão. Permaneça nessa posição por 2 minutos inicialmente, progredindo para 5 a 10 minutos conforme o corpo for se adaptando. Mas aqui está o diferencial que transforma esse exercício de simples descanso em uma técnica ativa de desobstrução venosa. A mobilização dos tornozelos. Com as pernas elevadas na parede, comece a girar os tornozelos em círculos amplos e lentos, 10 rotações para um lado, 10 rotações para o outro. Depois faça o movimento de flexão e extensão do pé, como se estivesse acelerando e freando um carro. Suba e desça os dedos dos pés com força. Esses movimentos aparentemente simples contraem e relaxam alternadamente os músculos da panturrilha e do pé, criando um efeito de ordenha nas veias, literalmente espremendo o sangue acumulado para cima, em direção ao coração, e permitindo que sangue fresco e oxigenado chegue até as extremidades. Estudos conduzidos em pacientes com insuficiência venosa crônica demonstraram que a elevação das pernas por apenas 10 minutos ao dia, combinada com a mobilização ativa dos tornozelos, reduz significativamente o edema nos membros inferiores, alivia a sensação de peso e dor e melhora a qualidade do sono, pois grande parte das câimbras noturnas está diretamente relacionada à circulação deficiente nas pernas durante o dia. Existe um detalhe técnico importante que a maioria das pessoas ignora: a posição dos joelhos durante o exercício. Muita gente eleva as pernas na parede com os joelhos completamente travados em extensão. Isso, na verdade, pode criar tensão desnecessária na parte posterior da coxa e limitar o fluxo nas veias poplíteas, que são as veias localizadas atrás dos joelhos. O ideal é manter uma leve flexão nos joelhos, de 5 a 10 graus apenas, para que as veias dessa região não sejam comprimidas e o retorno venoso ocorra de forma fluida e sem obstruções. Para potencializar ainda mais os resultados, você pode incorporar uma variação progressiva ao exercício. Depois de 5 minutos com as pernas elevadas e os tornozelos mobilizados, dobre os joelhos lentamente trazendo os pés em direção às nádegas, deslizando-os pela parede. Depois, estenda as pernas novamente. Repita esse ciclo de dobrar e estender por 10 vezes. Esse movimento adicional ativa os músculos da coxa, especialmente o quadríceps e os isquiotibiais, que também funcionam como bombas venosas quando contraídos, ampliando o efeito circulatório para toda a extensão dos membros inferiores. O momento ideal para esse exercício é ao final do dia, especialmente se você passou muitas horas em pé ou sentado. Pense nele como um ritual de recuperação vascular noturno. Assim como você escova os dentes antes de dormir por higiene, eleve as pernas por higiene circulatória. Em poucas semanas de prática consistente, o inchaço nos tornozelos vai diminuir, a sensação de pernas pesadas vai desaparecer gradualmente e você vai notar que acorda com as pernas muito mais leves e descansadas do que antes. Exercício 3. O exercício que fortalece o coração e melhora o fluxo sanguíneo no corpo todo.
Os 2 exercícios anteriores foram focados nas pernas, no retorno venoso, nas extremidades. Agora chegamos ao exercício que fecha o ciclo de forma completa, aquele que age diretamente na bomba central do seu sistema circulatório, o coração. Estou falando da caminhada ritmada com respiração controlada, uma combinação que a ciência cardiovascular considera uma das intervenções mais poderosas e acessíveis para melhorar a circulação sistêmica, reduzir a pressão arterial e fortalecer o músculo cardíaco de forma progressiva e segura. Antes que você pense, caminhada eu já sei o que é, preciso te dizer que existe uma diferença enorme entre caminhar de qualquer jeito e caminhar da forma que vou te ensinar agora. A maioria das pessoas caminha de forma mecânica, sem consciência corporal, sem ritmo definido e sem aproveitar o potencial respiratório que transforma uma simples caminhada em um treino cardiovascular completo. Quando você une o movimento ao padrão respiratório correto, o efeito sobre a circulação é multiplicado de forma significativa. Veja como funciona o mecanismo. Durante a caminhada, os músculos das pernas, glúteos e abdômen se contraem e relaxam de forma rítmica e alternada, funcionando como uma rede de bombas auxiliares que impulsionam o sangue de volta ao coração. Ao mesmo tempo, a respiração profunda cria variações de pressão dentro do tórax, o que os fisiologistas chamam de bomba torácica, que aspiram o sangue venoso para o interior do coração com muito mais eficiência do que a respiração superficial que a maioria das pessoas pratica no dia a dia. A combinação desses 2 mecanismos, muscular e respiratório, cria uma sinergia que eleva o débito cardíaco, dilata os vasos sanguíneos periféricos e inunda cada tecido do corpo com oxigênio renovado. Agora veja como executar esse exercício da forma correta. Escolha um local plano e seguro para caminhar. Pode ser a calçada da sua rua, um parque, ou até o corredor da sua casa se for espaçoso o suficiente. Antes de começar, fique parado por 30 segundos e faça 3 respirações profundas. Inspire pelo nariz contando 4 tempos, segure por 2 tempos e expire pela boca contando 6 tempos. Esse ritual de entrada prepara o sistema nervoso autônomo para o estado de equilíbrio ideal para o exercício cardiovascular. Durante a caminhada, mantenha a coluna ereta, os ombros levemente para trás e o olhar no horizonte, não para o chão. Esses ajustes posturais não são apenas estéticos. Eles abrem a caixa torácica, aumentam a capacidade pulmonar e permitem que o diafragma se mova com amplitude total. Agora, o elemento que diferencia essa técnica de uma caminhada comum. Sincronize o ritmo dos seus passos com a respiração. A cada 4 passos, inspire pelo nariz. A cada 6 passos, expire pela boca, soltando o ar de forma longa e controlada. Esse padrão 4-6 cria uma frequência respiratória que ativa o nervo vago, reduz o cortisol circulante e coloca o coração num ritmo de trabalho eficiente e sustentável. Comece com 20 minutos de caminhada nesse ritmo, 3 vezes por semana. Parece modesto, mas os resultados são documentados e expressivos. Uma meta-análise publicada no British Journal of Sports Medicine analisou dados de mais de 300 mil pessoas e concluiu que caminhar regularmente em ritmo moderado reduzem até 35% o risco de doenças cardiovasculares, em 26% o risco de AVC e em 30% o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2, todas condições intimamente ligadas à circulação deficiente. Com o passar das semanas, aumente gradualmente para 30 e depois 45 minutos, sempre respeitando os sinais do seu corpo. Existe uma progressão específica que potencializa ainda mais os benefícios circulatórios. O método de intervalos suaves. Após os primeiros 10 minutos de caminhada no ritmo base, acelere o passo por 30 segundos. Não a ponto de correr, mas o suficiente para sentir o coração bater mais forte e a respiração ficar mais intensa. Depois, volte ao ritmo normal por 90 segundos. Repita esse ciclo de aceleração e recuperação por 4 a 6 vezes ao longo da caminhada.
Essa variação de intensidade treina a elasticidade dos vasos sanguíneos, que se dilatam durante o esforço e se contraem durante a recuperação, exercitando ativamente as paredes arteriais e melhorando sua capacidade de resposta ao longo do tempo. Um detalhe que pouquíssimas pessoas conhecem e que faz uma diferença real: o horário da caminhada. Caminhar pela manhã, entre 6 e 9 horas, expõe o corpo à luz natural do sol, que estimula a produção de óxido nítrico na pele, uma molécula vasodilatadora poderosa que relaxa as paredes dos vasos sanguíneos e melhora o fluxo circulatório de forma sistêmica. Pesquisadores da Universidade de Edimburgo descobriram que apenas 20 minutos de exposição à luz solar são suficientes para desencadear esse efeito vasodilatador, reduzindo a pressão arterial de forma mensurável. Caminhada matinal com sol, portanto, não é apenas agradável, é terapêutica. Por fim, hidrate-se antes, durante e após a caminhada. Lembra do que falamos sobre a desidratação tornando o sangue mais viscoso? A caminhada perde grande parte do seu potencial circulatório se o sangue estiver espesso por falta de água. Beba pelo menos 1 copo d'água antes de sair, leve uma garrafinha consigo e tome mais 1 copo ao retornar. Esse hábito simples garante que o seu sangue esteja fluido o suficiente para aproveitar ao máximo o impulso circulatório gerado pelo exercício. Agora, algumas dicas práticas para você começar hoje mesmo e manter a consistência que faz a diferença real. Primeiro, não tente implementar tudo de uma vez. Comece pelo exercício que mais se encaixa na sua rotina atual. Se você passa muito tempo sentado no trabalho, comece pela elevação dos calcanhares a cada 50 minutos. Se você chega em casa com as pernas inchadas e pesadas, comece pela elevação das pernas antes de dormir. Se você tem mais disposição pela manhã, comece pela caminhada. A porta de entrada não importa tanto quanto a decisão de entrar. Segundo, crie gatilhos visuais para não esquecer. Deixe um bilhete na tela do computador lembrando de elevar os calcanhares. Coloque o tapete de exercício ao lado da cama para lembrar da elevação das pernas. Deixe o tênis perto da porta para facilitar a caminhada matinal. O ambiente que você cria ao redor de você é mais poderoso do que a força de vontade isolada. Terceiro, beba mais água. Parece simples demais para fazer diferença, mas não é. 2 litros por dia é o mínimo para manter o sangue fluido e o sistema circulatório funcionando com eficiência. Se você tem dificuldade de lembrar, use um aplicativo de hidratação ou deixe uma garrafa grande e visível na sua mesa de trabalho. Quarto, reduza o tempo sentado de forma intencional. A cada 50 minutos, levante-se por 2 a 3 minutos. Caminhe até a cozinha, suba e desça um lance de escadas. Faça os exercícios de panturrilha. Esse hábito simples, repetido ao longo do dia, tem o mesmo impacto circulatório de uma sessão de exercício moderado. E por último, leve esse conhecimento a quem você ama. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa da sua família que vive reclamando de pernas pesadas, de varizes, de cansaço sem explicação. Pode ser que ela esteja num estágio inicial de um problema que, se identificado agora, ainda pode ser revertido com mudança simples de hábito. Você tem o poder de fazer isso por ela hoje. Se esse vídeo trouxe algum valor para você, deixa o seu like. Ele ajuda este canal a chegar em mais pessoas que precisam dessa informação. Escreve nos comentários qual dos 3 exercícios você vai começar a praticar hoje. Quero muito saber. E se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Toda semana tem informação de saúde prática, científica e sem enrolação, feita para você cuidar de si mesmo e da sua família com consciência e com confiança. Cuide-se. O seu corpo é a única casa que você vai ter para o resto da vida.